Boa noite, querida comunidade de Mafra. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta celebração. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. A comunidade é um lugar onde Deus trabalha a nossa vida, por isso nós sempre nos sentimos bem quando nós estamos em comunidade. Então que nós possamos nessa noite nos sentir bem nesta casa e que ao final do culto possamos sair daqui animados rumo a uma nova semana que está por se iniciar. Eu pergunto se temos visitantes entre nós nessa noite. Visitantes? Não? Então quero saudar a comunidade com as palavras, inclusive as pessoas que irão assistir a celebração nos próximos dias, com as palavras então do profeta Isaías 25 no verso 9. O profeta diz assim: naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Repito, naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Em quem ou em que a gente tem colocado a nossa esperança? É uma pergunta bem atual. E essa questão da esperança, ela vem acompanhando o povo de Deus desde sempre. A esperança é uma característica do povo de Deus. E junto à esperança vem também a salvação. A salvação sempre acompanha a esperança. Reconhecer Deus, como diz esse versículo, Ele é o nosso Deus. Reconhecer que Ele é o nosso Deus significa reconhecer que Ele tem o controle de tudo, que Ele está no controle da nossa vida e também da nossa salvação. Nós não estamos no controle da nossa salvação, porque nós somos salvos por graça. Então tudo está no controle de Deus. Por isso é somente nele que nós devemos ter a nossa esperança. E é por isso que nós nos reunimos aqui como Igreja de Cristo na esperança e na certeza da salvação, quando Ele vier pela segunda vez. Qual maravilhoso será este momento, pois o nosso Deus terá destruído todos os nossos sofrimentos e terá enxugado todas as nossas lágrimas. Confiantes nessa promessa, nós nos reunimos aqui nesta noite, em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos abrir o nosso cancioneiro, vamos cantar o primeiro hino, o hino número 6. Aqui você tem lugar. Com certeza, aqui você tem lugar.
Convido aqui os meus amiguinhos, minhas amiguinhas, bem animados para uma oração, para encaminhá-los para o culto infantil. Esta noite será conduzido pela minha esposa. Eu venho acompanhado nesta noite da minha esposa, a Rosemary, também dos meus filhos, o Victor e a Isabela. Podem acompanhar aqui também este momento. Vamos então fechar aqui uma rodinha, vamos fazer a nossa oração, vamos falar com o Pai do Céu. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, como é bom quando nós nos reunimos em comunidade e olhamos à nossa volta e percebemos que há inúmeras crianças entre nós. Senhor, nós te somos gratos pela vida de cada uma delas, pela vida dos seus familiares. Nós queremos te agradecer, Senhor, por ter colocado no coração dos pais e também dessas crianças a vontade de estarem aqui esta noite celebrando o culto a Ti. Neste momento nós queremos encaminhá-las para o cultinho, no qual elas poderão compreender a Tua palavra, a sua maneira, a maneira de criança. Nós sabemos que a Sua palavra é única, mas para que cada um de nós possa compreendê-la, ela deve ser contada de maneira adequada. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe o culto infantil, abençoe também os orientadores, abençoe cada palavra, cada música, cada brincadeira, cada atividade que será realizada junto com as crianças. Que assim também o Senhor abençoe este nosso momento de culto. Tudo isso nós oramos em nome de Cristo Salvador. Amém. Bom encontro para vocês. Esse dia especial, esse dia das crianças, uma turma bem grande presente aqui nesta noite. Nós teremos agora o nosso momento de avisos. A Naira irá trazer os avisos, isso? Eu começo os avisos falando que agora sim nós temos visitantes. Então também temos ali a presença do nosso professor Klaus Stang, lá da FLD, marcando presença aqui nessa noite, acompanhado da sua esposa, Mariane, e do meu colega de turma da TO 04, o Elson. Sejam bem-vindos então também. Em nome do presbitério, uma boa noite a todos. Comunidade, visitantes, sejam todos bem-vindos. Em especial, então, aos visitantes que vêm de São Bento, o professor Klaus Stange, a esposa Mariane, o Edson, sejam bem-vindos. Em especial também, Giovanni, você que traz a palavra nessa noite, que Deus também possa falar comigo e com você através da palavra que você traz hoje para nós. Obrigada também, Veridiana, pelo louvor que traz para nós nesse culto. As ofertas avulsas hoje é local. Os avisos para a semana. Reunião da OASE nesta quarta-feira com preparativos para o Café Outubro Rosa. Ensaio do coral na quarta às 19h30. No sábado, pela manhã, no horário do ensino confirmatório, vai ser a prova por escrito para os alunos do ensino confirmatório aqui na igreja.
Na tarde do próximo sábado, dia 19/10, nós teremos o encontro festivo das crianças, com início às 14 horas e encerramento às 17 horas. Será uma tarde com louvor, brincadeiras, história bíblica, recreação e lanche. O convite vale tanto para as crianças da nossa comunidade, como coleguinhas também das crianças que aqui congregam. O culto de confirmação será no primeiro domingo de novembro, às 9h30 da manhã. Tem alguém da UASE aqui da diretoria para falar sobre o Outubro Rosa? Eu acho que não tem ninguém, né? Não tem. Então, deixa eu passar para vocês as dicas sobre o Outubro Rosa. Nós temos cartão à venda para o Café Outubro Rosa, que se realizará no dia 22 de outubro. E vai ter início às 14 horas, com um belo café, estilo café colonial. Então, quem quiser adquirir o cartão, estão à venda com a diretoria da UASE, principalmente com a Cleide e a Sandra. O valor do cartão é R$ 55 e será em prol da Giro, aqui de Mafra. Seriam esses os avisos. Muito obrigada. Quando nós estamos diante de Deus, nós devemos confessar que reconhecemos a presença do pecado em nós e também entre nós, e que nós somos culpados de inúmeras transgressões, inclusive daquelas das quais nós não nos damos conta. Por isso, o próximo hino que será cantado será também uma confissão de pecados. Eu anuncio então o hino 36, Se Sofrimento Te Causei, Senhor. Para quem ainda não pegou o livro de canto, fica ali ao fundo, na entrada da igreja. Com esse hino então nós cantamos e também oramos a Deus pedindo perdão. Nosso bondoso Deus sempre nos perdoa quando sinceramente arrependidos confessamos os nossos pecados. Por isso, em seu nome que vos anuncio o perdão de vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido a comunidade a abrir a Bíblia na página 652, no Salmo 90, 652, e dos versos 12 a 17 do Salmo 90,
Nós queremos fazer uma oração em conjunto. Então, Salmo 90, os versos 12 a 17, vamos orar em conjunto a uma só voz. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Me preparo para ouvirmos os textos bíblicos de hoje. Nós queremos cantar o hino 150, Buscai primeiro o reino de Deus. Convido para se chegar aqui na frente o professor Klaus, que irá nos conduzir então nas leituras bíblicas para esta noite. A primeira leitura, se a comunidade quiser acompanhar, está na página 1007. Página 1007, a leitura de Amós, os versos 6 e 7 e 10 a 15. Queremos ouvir e acompanhar então a leitura bíblica, Profeta Amós, página 1007, os versículos 6 e 7, que diz: Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José como um fogo que a consome. E não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça. E agora eu continuo no verso 10 ao verso 15. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo,
Vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, e nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões, e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. E queremos também fazer a leitura do Evangelho, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, página 1108, e nós queremos ler os versículos 17 até o verso 31. A história do jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem veio ao seu encontro e, ajoelhando-se diante de Jesus, perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então aquele jovem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Ele então, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para que os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito admirados, dizendo então entre si: Se é assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: Em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Até que verso é isso? Até aqui, né? Até o 31. Então tá certo. Olha, obrigado, professor. Prazer tê-lo aqui conosco nesta noite. O salmista diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A comunidade pode se assentar. Nós queremos cantar um hino que tem tudo a ver com a mensagem, tem tudo a ver com o texto de Amós, que foi lido agora há pouco,
o hino 157, buscai-me e vivei. 157. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Ultimamente eu tenho reparado que a comunidade aqui está em obras. Tem feito várias obras aqui. E quando a gente faz obras, a gente faz bastante concreto. Eu não sei quantos de vocês já tiveram que lidar com obras. A gente não gosta muito de obras, né? Que causa uma sujeira também na nossa casa, no nosso quintal, né? E a igreja está passando por este momento aqui. E eles têm feito bastante concreto. E têm feito algo de concreto também. Para que a gente possa preparar o concreto, geralmente a gente usa, no mínimo, água, areia e algo especial que precisa ter nessa massa, é o cimento. Nós podemos substituir o cimento por cinzas, por pó de serra, por alguma coisa que não deliga? Não, né? O cimento ele tem uma função muito importante para que uma obra seja realizada, para que a gente possa fazer o concreto. E quando a gente usa o cimento nessa mistura de água e de areia, a gente une todos os grãozinhos de areia. Todos eles são unidos graças ao cimento. E esses grãozinhos de areia também se unem à água. Isso acontece por conta do cimento. Eu digo isso e eu confesso que eu não iria trazer essa introdução à minha mensagem nesta noite, mas eu fiquei pensando nas obras de vocês, e eu fiquei pensando no texto de Amós, que fala tanto de injustiça, de exploração. Fiquei pensando naquele outro texto do Evangelho, onde parece que aquele homem rico fazia tudo certinho, não matava, não roubava, mas ele amava mais as riquezas do que a Deus. Os 3 primeiros mandamentos ele não obedecia. Parece que de um lado nós tínhamos aqui os israelitas, lá no texto de Amós, que faziam tudo certinho para agradar a Deus. Eles iam no santuário de Betel, na época, iam até o santuário de Betel, lá no Reino do Norte, cultuavam a Deus, faziam os rituais todos certinhos. Voltavam para casa, exploravam os pobres, cometiam injustiça. Aí no texto de Marcos 10,
temos ali aquele homem rico, parece que ele não fazia nada disso contra o próximo, contra os outros. Mas ele não amava a Deus em primeiro lugar. Ele amava em primeiro lugar as riquezas. Parece que nos dois textos falta amor. E é isso que eu quero que vocês entendam. O cimento, no exemplo que eu dou, é o amor. E quando nós substituímos o amor pela injustiça, pela exploração, como acontecia em Amós, não dá liga, não dá concreto. A gente pode até fazer ali o que a gente queria fazer na obra, mas logo está errado, porque não houve amor. Eu quero contar para vocês uma história, e ela é desse período do século 8, que é o período em que atuou o profeta Amós. O texto base, só para nós nos situarmos, o texto base para a minha prédica essa noite é o texto de Amós. E eu farei algumas pontes também com o Evangelho. E nesse período há uma história muito interessante aqui, que eu quero que vocês prestem bastante atenção para compreender o que acontecia naquela época. O ano era 760 a.C. Já era fim de tarde, o sol já se punha, tingindo de vermelho as poucas nuvens que cobriam as montanhas de Israel. Na porta da cidade, um pequeno aglomerado de pessoas, estavam ali alguns chefes de famílias e algumas autoridades importantes entre o povo, reunidos ali para ministrar a justiça. Formavam um semicírculo, no centro estava um homem que aparentava respeitabilidade. À sua frente estava um pobre homem, de aparência humilde, com o rosto queimado pelo sol, mãos grossas, calejadas, segurando um pequeno feixe de trigo. Atrás dele, à sua esquerda, estava a sua esposa, amamentando o seu filho. E ao lado dela havia outras 7 crianças, de diferentes idades. Também havia ali alguns camponeses, que acompanhavam o caso. À direita do humilde agricultor estava um senhor bem vestido, usava um cinto de couro largo com um porta-moedas e parecia ter algo em sua mão. Ao seu lado estava um bom número de pessoas que aparentavam ser gente de muitas posses. Acontecia ali um julgamento. Estes que ali se reuniam estavam prestes a julgar e decidir uma questão que mudaria para sempre a vida daquela humilde família. O ricaço deu um passo à frente, ajeitou o seu cinto, de modo que todos puderam ouvir as moedas que ele carregava, e disse: emprestei uma grande quantia de dinheiro a este agricultor, para que ele pudesse pagar os seus tributos reais. Ele prometeu que me pagaria tudo com a primeira colheita que fizesse. Como garantia, ele deu o seu terreno, assim hipotecado. Aí ele vai falar uma frase bem irônica: nem sei se o seu terreno vale todo o dinheiro que lhe emprestei. Fui bondoso, combinei um pequeno acréscimo de juros.
Aparentemente contrariados, o agricultor, a sua família e os camponeses quiseram se manifestar, mas o juiz lhes impôs o silêncio. E o ricaço continuou: como ele não me pagou no primeiro ano, dei-lhe mais um ano, e dessa vez coloquei as minhas sandálias em seu terreno. Por 2 vezes este homem me negou o pagamento dessa dívida, e essa é a acusação que faço contra ele. E a justiça será feita quando eu assumir a posse efetiva do terreno que já é meu, com as plantações que lá estão. E quando ele e sua família passarem a me obedecer como a seu senhor, as minhas sandálias estão sobre o seu terreno, ou seja, o terreno já pertence a mim, e essa é minha reivindicação. Então, tirou as sandálias debaixo do manto e jogou na frente do juiz. O senhor juiz pediu que as testemunhas confirmassem aquela acusação. Todos pareciam querer testemunhar ao mesmo tempo. Então foram selecionadas 2 testemunhas que garantiam ser tudo verdade, o que fora dito pelo ricaço. Inclusive confirmaram que aquelas sandálias eram do ricaço. A seguir, concedeu-se a oportunidade de fala ao agricultor, mas foi logo avisado que o seu tempo era curto, e ele começou a dizer: não uso roupas de luxo, não tenho dinheiro na cinta, mal sei me expressar publicamente. Minhas mãos são calejadas do trabalho duro, trabalho este realizado diariamente de sal a sal, com a ajuda da minha família. Mas isso não foi o suficiente. Precisei pegar dinheiro emprestado para pagar os novos impostos exigidos pelo rei Jeroboão. Aconteceu que nos 2 anos que se passaram, Deus não abençoou a sua terra. No primeiro ano não choveu, no segundo ano uma nuvem de gafanhotos acabou com tudo. Mas, como podem ver, eu trouxe aqui um pequeno feixe de trigo, para provar que a colheita deste ano será abundante, e este pobre servo conseguirá pagar a sua dívida. Houve um breve momento de silêncio. O ricaço, agiota, ajeitou novamente a sua cinta com dinheiro. O senhor que presidia aquele julgamento perguntou então ao agricultor: é verdade que o senhor recebeu o empréstimo deste senhor à sua direita? Sim. E é verdade que deu o seu terreno como garantia? Tive que concordar, mas o terreno vale muito mais do que o dinheiro que tomei emprestado. Logo os outros camponeses adiantaram-se falando: sim, é verdade, o terreno dele vale muito mais do que o dinheiro que ele tomou emprestado. E o juiz disse: não pedi a palavra das testemunhas. E continuou: o par de sandálias que o acusador trouxe é uma prova de que aquele terreno pertence a ele. O senhor sabe que não é mais dono daquele terreno. Plantaste em um local que não é seu. Agora pertence ao seu acusador. O direito está com ele. As sandálias testemunham ao favor do ricaço. E agora as testemunhas poderão fazer justiça. Essa história continua, mas eu creio que todos já compreenderam com qual situação o profeta Amós teve que lidar. Essa é uma das várias histórias de casos judiciais que aconteciam
naquele período. Era um período ali referente ao pré-exílio assírio, que aconteceria logo depois. E esses processos judiciais sempre terminavam favoráveis aos senhores que faziam ressoar na sua cinta as moedas que ali carregavam. Nesse período, Israel estava dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte. E o que eu acabei de contar foi algo que fez com que o profeta Amós saísse lá da sua cidade, de Tecoa, lá do Reino do Sul, e fosse até o Reino do Norte para profetizar contra aquela nação. O Reino do Norte, também podemos chamar assim de Israel, era um país que crescia economicamente, prosperava economicamente, mas encontrava-se em decadência espiritual e religiosa. Durante esse reinado do Jeroboão II, de fato a gente ouve muitas histórias de como que Israel prosperava, aumentava as suas divisas. Mas internamente havia um abismo entre as pessoas que moravam na cidade, e aí eu logo chamo a atenção a vocês que não tem nada a ver com as cidades de hoje em dia, é algo bem diferente. As pessoas que moravam na cidade, as pessoas que moravam no interior, havia um abismo entre eles, como nós vimos aqui nessa história. O ricaço emprestou dinheiro, o pobre agricultor teve que pagar tributos com aquele dinheiro, confiante de que com a sua renda ele conseguiria pagar, não conseguiu pagar. O terreno dele, que durante essa história eu não mencionei, mas valia pelo menos 10 vezes mais do que o dinheiro que ele pegou emprestado, foi perdido em questão de 2 anos, porque aquele ricaço comprou o juiz e comprou também as testemunhas. Essa exploração aos pobres e o suborno a juízes e testemunhas era algo bem típico naquela época. Naquela época, as decisões judiciais eram resolvidas, conforme eu contei antes, na porta da cidade, onde os chefes das famílias e outras autoridades reuniam-se para ouvir as testemunhas e julgar essas disputas. Nós percebemos que a justiça e o juízo eram pervertidos. Israel havia tornado-se não apenas de uma nação que desviou-se da justiça, mas também havia se tornado em uma nação hostil àqueles que defendiam a justiça. A verdade, naquela época, naquele lugar, havia se tornado em algo perigoso. Muitos, como nós ouvimos no texto, preferiam ficar em silêncio. E eu quero chamar a atenção para vocês, justamente nessa questão desses 2 textos, porque eles falam de riquezas. De um lado nós tínhamos esses ricaços, que tomavam praticamente a força, com o poder do seu dinheiro, comprando juízes, subornando juízes e testemunhas, e por outro lado o ricaço, o homem rico lá dos evangelhos. Quero chamar a atenção para vocês que o problema não está nas riquezas. Não é esse o problema.
Não há problema em você possuir riquezas. O problema está em quando as riquezas te dominam e controlam a sua vida, de modo que você se torna escravo delas. E com isso há outro perigo. As riquezas oferecem formas do ser humano explorar e oprimir o outro. Facilmente se desobedece ao mandamento mais importante: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Quando não obedecemos esses mandamentos, cometemos a idolatria e a injustiça. É o que aparece bem claro nos textos para esse final de semana. E, gente, o nosso lado humano facilmente transgride a lei. E falando em lei, o problema dessa época é que os israelitas haviam distorcido e interpretado a lei a seu favor, de modo que, na mente deles, cumprir os rituais, oferecer sacrifícios no santuário, era o suficiente para agradar a Deus. E por isso que Amós profere essa palavra de ordem, é um imperativo. No início do texto que foi lido, ele diz: busquem o Senhor e vivam. E aí nós poderíamos dizer, mas eles não buscavam o Senhor? Eles não iam até santuário, não cultuavam a Ele no santuário de Betel? Para alguns era uma viagem bem longa até lá. Então eles se preparavam para ir até lá, para cultuar a Ele, a Deus, para oferecer sacrifícios no santuário. A vida era organizada em torno dessa visita ao santuário, mas a vida não era organizada em torno de Deus. Ali eles erravam. Eles iam até o santuário, retornavam às suas casas, nada era mudado, nada era transformado. Eles voltavam inalterados, indiferentes. Nessa relação que os israelitas tinham com Deus, o que havia era um jogo de interesses. Nós oferecemos sacrifícios e o Senhor nos abençoa com prosperidade. Um simples jogo de interesses. O relacionamento com Deus não se trata apenas de rituais, de tradições, mas se trata de uma verdadeira transformação do nosso coração, de modo que se torne visível também em ações. O profeta afirma: o caminho da vida não é Betel, mas o caminho da vida é Deus. Portanto, busquem a Deus e vivam. Se os israelitas buscassem realmente a Deus, a corrupção não estaria enraizada da forma que estava. O pobre não estaria sofrendo injustiçado, mas haveria amor. Lembra do cimento lá atrás? Haveria amor genuíno pelo próximo, haveria amor a Deus. Então, meus queridos, Israel era um povo que tinha a mensagem certa. Eles tinham conhecimento da lei. Eles tinham conhecimento, a mensagem do amor, mas praticavam atitudes erradas. Eu te convido a refletir comigo. Como alguém tem a ousadia de esperar a aprovação de Deus quando não se relaciona com Ele e não demonstra amor ao próximo?
No caso dos israelitas, não nos restam dúvidas de que a peregrinação que eles faziam até o santuário era apenas um passeio. Não haviam intenções religiosas, brincava-se com Deus. Seguiam os rituais, mas ficavam somente nisso. A vida não era transformada, continuavam oprimindo o pobre e com impostos injustos roubavam aquilo que os pobres produziam com tanto esforço. Hoje facilmente nós nos deixamos influenciar, que quando a gente vai falar de pobre, a gente logo pensa, mas aquele dali é pobre porque não trabalha. O país oferece tantos empregos. Nessa época nós estamos falando de um pobre que era sim um trabalhador, que estava ali de sal a sal, plantando, porque nessa época tudo girava em torno da agricultura. Mas era um pobre explorado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus sempre é descrito como um Deus de justiça. Isso aparece em Isaías, isso aparece nos Salmos. Então, como a justiça é um atributo de Deus, a partir disso o ser humano, como imagem de Deus, deve ter sua vida também regida pela justiça, pois Deus ama essa justiça. E é por isso que o profeta, que tinha diante de si um povo que ostentava ser o povo da aliança, precisou confrontar toda aquela nação que havia esquecido de cumprir a aliança. Ao olharmos para o Evangelho lido há pouco, quando o homem rico tem um encontro com Jesus, Jesus quer transformar a vida daquele homem. Mas para aquele homem deixar tudo para trás e seguir a Jesus era radical demais. E aí, já finalizando também, vocês compreendem a semelhança e as diferenças entre esses dois textos? Entre o período de Amós e o período de Jesus Cristo, praticamente 800 anos. Tem uma diferença que eu quero chamar a atenção. Se no período do profeta Amós as pessoas iam até o santuário, voltavam de lá inalteradas, nada havia mudado para eles, nós talvez já estamos julgando pela leitura aquele homem rico que não abriu mão das suas riquezas quando Jesus o convidou a segui-lo, abrir mão e segui-lo. Mas tem uma palavrinha ali, naquele texto do Evangelho, que chama a atenção. O homem saiu triste. Quando ele ouviu o convite de Jesus, ele saiu triste. Ou seja, ele não saiu inalterado. Naquele momento ele de fato não teve coragem de abrir mão, pois ele possuía muitos bens. Ele não teve coragem de seguir a Jesus, mas a palavra de Jesus tocou no coração daquele homem. Nós não sabemos o que aconteceu depois. Muitas vezes também na nossa vida é assim. Às vezes a palavra que hoje à noite não nos toca, mas uma frase que a gente leva do culto durante a semana vai sendo ruminada. A gente vai refletindo. E essa palavra às vezes chega até o nosso coração, e do nosso coração ela se transforma em atitudes. Nem tudo é instantâneo.
mas a transformação pode vir a qualquer momento, se a gente está aberto a ela também. Então, querida comunidade, no contato com a palavra, no contato com Deus, nós recebemos esse doce convite para a mudança. Cristo nos convida com um olhar amoroso. O texto diz: Jesus olhou para ele com amor. Cristo nos convida com esse olhar amoroso a aceitar essa mudança que nos leva a amar a lei de Deus que Israel conhecia. A lei de Deus, ela é santa, ela é boa, ela é justa, e a essência dessa lei é justamente não o cimento, mas o amor. A essência da lei é o amor a Deus e ao próximo. Jesus não aboliu a lei, mas Ele deseja que você e eu reconheçamos que, a partir da salvação que nos é concedida por graça, o cumprimento de sua lei seja algo que nós façamos com prazer, não por obrigação. Que a nossa confiança não esteja mais em tesouros terrenos, pois Jesus, com seu sangue, nos libertou de toda a escravidão, e Ele não quer que a gente se escravize novamente, se auto-escravize. Jesus nos libertou, inclusive, do pecado e da morte, e comprou um tesouro no céu, o qual nós não precisamos e nem conseguimos comprar. Se as tentações deste mundo, como as riquezas, têm o poder de nos cegar, vamos manter os ouvidos abertos para ouvir a boa e santa palavra, pois ela tem o poder para nos salvar. Que nós, ciente dos riscos das tentações que nos cercam, peçamos sempre de novo a Jesus, para que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam abertos a aceitar o seu convite, compreender e praticar a sua santa palavra. Deus, por meio de Amós, nos exorta: buscai-me e vivei. E Jesus, com amor, olha para ti e te convida: venha e siga-me. Não recuse, pois somente nele receberemos misericórdia e somente nele encontraremos graça que nos ajuda em tudo que é necessário. Amém? Queremos agora cantar o hino 84, Te Agradeço. Durante esse hino, então, a comunidade pode, quem assim deseja, quem tem assim no seu coração o desejo de ofertar, podem trazer as suas ofertas até o altar, ou também aqui nos primeiros bancos nós temos as cestinhas. Hino 84, Te Agradeço.
Que Deus assim abençoe dádivas e doadores. Nós queremos fazer a nossa oração final. Convido para a comunidade ficar de pé, quem assim puder. Pergunto se há pedidos por parte da comunidade. Então, fechemos nossos olhos, baixemos nossas cabeças e oramos a Deus. Deus de justiça, como é maravilhoso ouvirmos e sermos transformados por Tua palavra, que é uma palavra viva e que tem falado profundamente aos nossos corações. Graças te rendemos, pois nos mostraste que o Senhor sempre mostrou bondade e misericórdia com seu povo. Desse modo podemos confiar em Tua palavra, que nos orienta e desafia sempre de novo. Estamos cientes de que temos a mensagem certa, mas diariamente somos tentados a praticar as atitudes erradas. Reconhecemos que temos falhado em nossa missão de fazer justiça, de amar a Ti acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a ser e viver como pessoas que compreenderam a boa nova. Lembramos daquelas pessoas que não estão aqui nesta noite. A comunidade ora pelas pessoas adoentadas, as desiludidas com a comunidade, pelas pessoas solitárias, pelas famintas, pelas injustiçadas e também pelas exploradas. Faze com que também elas cheguem a conhecer e experimentar o Teu amor, que se põe a caminho para buscar o que está perdido ou desorientado. Recomendamos aos Teus cuidados todas as pessoas que exercem funções políticas, de modo especial todas aquelas que foram eleitas ou reeleitas no último domingo. Que a sua forma de governo seja regida pelo amor ao próximo, pelo amor à criação e a Ti, Senhor. Intercedemos pelas famílias, que em nossos lares prevaleça o perdão e o amor. Que os casais possam compartilhar as suas vidas, encontrando no seu cônjuge a melhor companhia. Louvamos-te pelos filhos, carinhosamente pelas crianças que comemoram esse dia de forma especial. Ajuda-nos a ensiná-las o caminho no qual devem andar, para que não se desviem dele. E caso ocorra o indesejável desvio, coloca-te a caminho para resgatar todo aquele que se perdeu. Também oramos por todos os jovens desta comunidade. Pedimos a Tua proteção e sabedoria para eles. Lembramos com carinho das pessoas idosas de nossa comunidade, que o Senhor abençoa-os com saúde e vigor, preenchendo seus dias com alegria e paz, e que se sintam amadas e cuidadas pelos mais jovens. Há ainda inúmeras situações pessoais e comunitárias que não foram mencionadas, que queremos colocar em Suas mãos, ó Deus. Ouve também essas súplicas que ficam no silêncio do nosso coração. Ajuda-nos a vivermos para a honra e glória do Teu nome. Que nossa vida sirva de testemunho para aqueles que ainda não Te conhecem. Isso e tudo mais incluímos na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, orando: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Assim te abençoe o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alimentados com a palavra de Deus, fortalecidos na fé, vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Uma boa noite.